A da Daniela Lima, nossa colunista e apresentadora aqui, traz a informação de bastidor de que não foi nenhuma surpresa para o governo brasileiro essa onda de tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Segundo aqui a coluna da Dani Lima, há um grupo de trabalho neste momento, e já está fazendo isso há um tempo, justamente negociando. O governo Lula, segundo aqui o que a Dani trouxe, os Estados Unidos indicaram na semana passada esse novo risco de um novo tarifaço. E o governo Lula não vai agir para reverter a declaração de que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas, mas vai expor os riscos disso a tal definição para o país e o sistema financeiro. É o que disse uma pessoa que está na negociação para a Dani Lima. Na questão do tarifaço, a ordem era uma só: jogar no colo do Bolsonaro. Isso é uma decisão interna. Porém, da parte de negociação, um grupo do Brasil está negociando com os Estados Unidos já há alguns dias. Não é uma novidade. Eu acho que até o presidente Lula deixou isso claro, né, o Sakamoto? Ontem, um pouco, ele joga no colo de Bolsonaro, da família Bolsonaro, mas ele diz que há agentes dos Estados Unidos e do Brasil negociando. Não foi surpresa? Não foi surpresa. Antes de mais nada, bom dia para o Chalô. Não foi surpresa, Fabiola, porque, inclusive, o anúncio das investigações já estava correndo desde julho do ano passado. Em julho do ano passado, a gente já sabia que o PIX, desmatamento, mesmo a questão do trabalho forçado, que é uma outra investigação coletiva, já estava em curso pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, desde julho do ano passado, todo aquele outro pacote, e depois veio a questão do trabalho forçado. O governo brasileiro respondeu a isso, a gente leu as respostas do governo brasileiro, tanto na questão do PIX, desmatamento, quanto na questão do trabalho forçado. Houve todas essas respostas. Então, a diplomacia, ela estava esperando que isso pudesse vir, é claro, né? Imaginou-se que seria possível reduzir um pouco o impacto disso, mas, ao mesmo tempo, também o fato da visita do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos atuou como um catalisador e desse processo todo também. A partir do momento que Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, pede apoio para o Trump, o Flávio já tinha falado na conferência conservadora, no CEPAC, no início do ano, que ele pediu pressão diplomática no momento das eleições, pressão diplomática dos Estados Unidos, depois ele veio a público, eu não pedi intervenção, né? Mas ele pediu pressão diplomática, que é a mesma coisa, depende só da pressão diplomática a favor de quem? A favor dele é pressão, a favor do outro, contra o outro é intervenção. Então, ele já havia isso. E aí, o que acontece é que na hora que ele vai aos Estados Unidos, a gente não sabe o que houve de conversa no Salão Oval, ou pior, o que houve de conversa com Marco Rubio, mas logo depois acontece o que? A divulgação do tarifaço. Ou seja, a questão do tamanho desse anúncio, a questão do timing desse anúncio, foi claramente envolvido. O timing é claramente relacionado à visita do senador Flávio Bolsonaro a Washington, não tenha dúvida nenhuma. Trump quis, com isso, ajudar o seu preferido, né, a eleição brasileira. O problema é que, e aí eu acho até interessante, depois eu queria até ouvir o Chalô com relação a isso, eu fico na dúvida, se o Trump não se ligou ainda, os assessores diretos do Trump não se ligaram ainda, que o Trump ele se torna tóxico ao fazer esse tipo de coisa. Foi com o Canadá, foi com a Hungria, foi com uma série de países. Agora, tem uma outra ponta nessa história inteira, Fabiola, que é o papel do próprio Marco Rubio. Nos Estados Unidos, neste momento, há uma disputa de bastidores para quem seria o sucessor do Trump. Tem o vice-presidente J.D. Vance e tem Marco Rubio, também querendo suceder Trump. E o Marco Rubio ele é inimigo de governos progressistas, mas inimigo declarado. Se ele pudesse, ele fazia intervenção clara em todos os governos progressistas da América Latina, se é que já não está fazendo de várias formas. Que a gente já vê que intervenção vai ter, a questão é se aberta ou fechada. No final das contas, Fabiola, o Marco Rubio é o principal, e o Lula lembrou do Rubio, do discurso dele, e lembrou bem lembrado.
Tanto é que um tempo depois, como lembrou o Charlot, o Rubio vem e coloca o Brasil do lado de governos autoritários. E não tem razão nenhuma para isso. A própria situação da liberdade de expressão no Brasil, de acordo com as agências internacionais, Repórteres Sem Fronteiras, entre outros, que fazem medição disso, está melhor do que nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos está vivendo uma derrocada, uma erosão democrática, que o Brasil mostrou muito mais vigor em defender após os processos golpistas de 2022 e 2023. Só que, e aí acho que só para terminar, o Lula vem colocando isso, ele tentando separar essas coisas. Ele separa, perceba que ele não foi com um ataque ao Trump ontem, ele não deu um Hadouken no peito do Trump, ele deu um Hadouken no peito do Rubio e falou, basicamente, o Rubio está te enganando, Trump. O Rubio está te enganando, né? O Rubio está mentindo para você. E aí ele quer fazer o quê? O Lula adoraria negociar com a ala do governo Trump, que é mais pragmática, deixando essa ala ela mais ideológica, com interesse pessoal, de lado. Esse é o ponto. Ele vai bater no Flávio internamente, mas vai continuar negociando, tentando falar com a ala não ideológica.